Bom dia a todos, eu sou o Guilherme Leão Mello, coordenador-geral do projeto Magna Ópera, que é um projeto promovido pela professora doutora Dalva Carmen Tonato, aqui no âmbito da Faculdade de Direito da URGS. Hoje a gente tem uma convidada muito especial para as nossas conversas, que é a Vanessa Astigarraga Leão. Ela foi uma importante contribuidora para o projeto lá na sua gênese, por volta de 2017. Hoje ela é formada em museologia pela URGS. Hoje eu estou trabalhando autônoma, como museóloga ainda, e também estou fazendo a transição para a área de marketing cultural. Né? Marketing cultural, economia da cultura. Sim, que legal. A primeira pergunta, mais introdutória mesmo, seria qual é a tua relação com o acervo aqui da Faculdade de Direito? Bom, eu comecei aqui na Faculdade de Direito como bolsista em 2013, trabalhando aqui na biblioteca, né, fazendo o empréstimo e devolução de livros. E em 2014 eu integrei então o projeto de preservação do acervo raro da URGS. Foi um projeto que a URGS conseguiu via BNDES, e nós fizemos então toda a higienização e acondicionamento das obras raras da Faculdade do Direito. Foram a Faculdade do Direito, a Biblioteca Central, a Faculdade de Medicina, foram as bibliotecas que foram contempladas com o projeto. E eu tive, né, a grande surpresa de conseguir fazer parte desse projeto, porque desde então, né, desde que eu comecei na museologia, eu sempre me interessei por conservação preventiva e por educação patrimonial. E isso foi algo extremamente importante para minha formação e para minha experiência. Então, a segunda pergunta é o que tu poderia nos contar sobre o acervo, em especial sobre alguns temas principais, que é o sistema organizacional e os conteúdos e obras mais importantes. Quando a gente fez o projeto, a gente conseguia abrir, né, os livros para olhar o que eles tinham dentro. E para mim foi fantástico, fenomenal conseguir trabalhar com aqueles códex grandões de 1500, por aí 1600, né, todos eles em pergaminho. Então, para quem faz museologia, para quem gosta de acervo como eu gosto, isso é fantástico, assim. A gente entra num mundo, né? Em relação ao sistema de organizacional, foram as bolsistas que eram bibliotecárias, porque a museologia e a biblioteconomia, apesar de serem semelhantes, elas são bem diferentes. Então, a forma de organizar os livros ela é diferente. E essa parte a gente acabou não fazendo, né? Quem fez foram as colegas que eram da biblioteconomia. Eu fiz toda a higienização, então a gente ficou com o pincel, com a máquina higienizadora, que eu acho que vocês já estão acostumados a ver ela paradinha ali dentro da sala. Então a gente higienizou todos os livros que estão ali, a gente fez caixinha, a gente fez jaquetinha de poliéster, que são aquelas embalagens bonitinhas dos livros. E o que eu mais gostava de trabalhar eram os bem grandões, até porque eles não entram na máquina. Então a gente tinha que fazer toda uma manobra para poder higienizar. E tem alguns que foram uma surpresa, que são aqueles que tem um pontinho de exclamação. Eles estão todos marcadinhos porque eles têm um pozinho branco dentro que a gente não conseguiu identificar. Mas a gente acredita que é aquele pozinho que colocavam em veneno de formiga, que chamam de DDT. E aí ele seria... Porque na década de 50, houve um autor que disse que aquilo seria fenomenal para matar os bichinhos que comiam o livro, e daí então todo mundo começou a usar. E aí esses então a gente deixou lá com um pontinho de exclamação, até para pensar na saúde, né, de quem vai mexer com os livros, e deixar eles aí com aviso, né? A gente não sabe se eles estão ativos ou não, né? Até porque precisaria de uma análise mais química, assim, para saber se ele está ativo ou não. E dentre todos eles, eu acho que eles são fantásticos, não só os grandes, mas também tem outras obras ali dentro. Tem obras manuscritas, tem obras que são fundamentais não só para o direito, mas também para outras áreas. Eu, por exemplo, quando a gente fez dentro da museologia, a gente tem uma exposição curricular que a gente tem que organizar. E nessa exposição eu usei alguns daqueles livros, porque a gente estava fazendo uma exposição sobre saúde mental. Então, como eram tratadas, né, as pessoas e tal. É bem legal, eu adoro, sou apaixonada pelas obras raras do direito. Eu acho que talvez por ter marcado tanto meu desenvolvimento profissional, elas ficaram no meu coraçãozinho. Qual o benefício que tu considera nesse maior contato com a biblioteca? Eu acho que, assim,
na questão da tua trajetória acadêmica e profissional, tu já tocou um pouco nas respostas anteriores. Poderia desenvolver um pouco isso, se tu quisesse, mas também acredito que para os alunos aqui da nossa faculdade. Eu acho muito importante vocês terem o acesso, né, às obras da biblioteca, porque como a gente brincava, né, até nos 2 primeiros Magna Opera que eu participei, eu sempre falava no final para os alunos, né, isso aqui não é da biblioteca, isso aqui é de todos nós, né, e eu acho que usar elas, trazer elas, fazer pesquisa sobre elas, dar luz a esses livros, né, que às vezes a gente fala objetos na zoologia, mas são livros, dar luz a esses livros, né, trazer eles à vida de novo, para eles serem pesquisados, para eles serem manuseados. Eu acho que isso é o grande benefício da gente ter, e a gente tem um acervo riquíssimo, né, que poucas universidades têm acesso, né, a gente tem esse acervo maravilhoso guardado aqui, bem guardado, bem cuidado, como a gente sabe que ele é, e eu acho que todos os alunos daqui do Direito deveriam fazer o uso desses livros. Nem que seja por curiosidade, só para tu ir ali manusear, olhar o que eles têm, o que não tem, né? O fato deles estarem em latim eu acho fantástico, assim, né? Então eu acho que esse é o grande benefício, é aproveitar tudo aquilo que a universidade nos dá e fazer uso dessas obras que estão salvaguardadas aqui. Sim. A gente gostaria de saber qual seria a principal beleza do acervo, a teu ver. Nossa, todo mundo já sabe. Dentro do acervo existe, então, esse livro, que ele é todo manuscrito, que ele foi de um intendente, ele é de 1700 e alguma coisa, não me recordo bem a data, mas ele é todo manuscrito, todo manuscrito. E sempre que eu tinha um tempinho, assim, para poder ficar ali sem fazer nada nas obras raras, eu sempre ia ler o que ele falava, as coisas que ele contava, porque é o início da cidade, né? Então a cidade ela era muito pequena nessa época, ela era só esse cantinho da cidade, e o resto era todo um descampado, né? Com algumas estâncias muito longes. E ali naquele livrinho ele fala, naquele livro, né? Ele descreve tudo o que está acontecendo na cidade. Ele tem uma página que ele se refere aos indígenas como selvagens. Então a gente consegue ter um panorama de como a cidade começou, como ela se ampliou, como ela tomou a forma que ela tem hoje, né? Então, para quem gosta de história da cidade, eu adoro história das cidades, assim, eu sou curiosa em várias áreas, eu acho ele fenomenal, assim. E fora os códex, né, que vocês estudam no Magna Opera, aqueles grandões, Sim. que eu acho também lindos, né, todos de papel trapo, todos escritos em latim. Eu acho fantástico. E pensar também, né, quem trouxe esse material para cá? Sim, como trouxe? Como eles vieram? Vieram de navio? Não vieram de navio? Eu acho fantástico. Eu acho que tem várias belezas, assim, mas o que eu gosto mais é esse manuscrito muito bonitinho que tá lá guardadinho. Tu teria uma mensagem pro projeto, já que tu foi uma parte tão importante dele lá no nascimento? Primeiro que eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo quando sai um Magna Opera, né? Não só porque eu fui convidada a participar, mas eu acho que a beleza que a gente tem dentro desse projeto, né, dos alunos poderem vir até a biblioteca, poder conhecer as obras que nós temos, e não só as obras raras, né, mas tantos outros livros e coleções que a gente também tem disponível aqui para o pessoal ouvir, retirar, ler. Eu acho super importante e eu só desejo que o projeto continue, que ele cresça e continue tomando forma e que o trabalho que vocês estão fazendo de documentar, de manter esse registro, né, vivo de todos esses encontros, ele continue e prospere cada vez mais e que a gente possa ter o Magna Opera, digamos, daqui a uns anos maior, com mais participantes, né? E que isso seja um grande sucesso para vocês, porque eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de resgatar essas memórias, de trazer à tona todo esse trabalho que a professora Dalva começou lá em 2017, eu acho fantástico. Eu acho que é um trabalho de memória muito bem feito. E só tenho a agradecer vocês também pelo espaço, pelo convite. Fiquei bastante lisonjeada com o convite. E dizer que eu estou à disposição também para o que vocês precisarem. Sim. Então, muito obrigado pelas palavras, muito bonitas e também cheias de conteúdo, sem dúvida.